Fala pessoal, meu nome é Gilson, moro na Austrália há 4 anos, aqui as pessoas me conhecem e me chamam de Gilson Joy. Fazendo um resumo para vocês, eu entrei na igreja evangélica aos 18 anos de idade e tive participação ativa, muito ativa, durante 11 anos. Eu fui consagrado a evangelista oficialmente na igreja e cheguei a exercer o papel de pastor por um período, trabalhei na rádio evangélica durante 2 anos. Fiz teologia na ADET, né, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus, numa época que teologia nem era reconhecido no Brasil como curso de graduação, não havia teologia em curso de faculdade. A Assembleia de Deus, a Presbiteriana, algumas igrejas já mais antigas no Brasil ofereciam o curso de teologia apenas no intuito de fazer novos obreiros, novos diáconos, novos pastores. E era o que tinha, e eu estava numa sede muito grande, eu queria aprender, então eu fiz teologia na ADET, eu fiz teologia na Assembleia de Deus. Depois, lá em Brasília, né, a igrejona chamada da Baleia, eles fizeram o primeiro curso teológico lá, que foi reconhecido já pelo MEC e tal, mas eu fiz ainda na época que não era. Eu vim validar meu curso de teologia aqui na Austrália, que eu fiz uma validação. Mas o que eu quero falar nesse vídeo? Durante esse período que eu tive na igreja, eu criei um mundo na minha cabeça, que tudo que me falavam, eu sempre fui muito ingênuo na minha vida inteira, né? Assim que eu entrei na escola, minha mãe falou que a professora era a minha segunda mãe e eu tinha que ouvir e obedecer tudo que ela falava. E eu realmente acreditava em tudo que os professores falavam, até que eles começaram a falar coisas que não batiam, e aquilo me frustrou, me traumatizou de certa forma. E eu comecei a ver que eles não eram detentores de uma verdade absoluta, que eu fazia perguntas e eles não tinham resposta, e aquilo começou a me trazer um questionamento acerca de tudo. O primeiro depósito de confiança que eu tive, fora minha mãe, foram os professores. E aos 11 anos de idade, eu perdi a confiança nos professores. Quando eu fiz uma pergunta, né, por um assunto lá, acho que foi de história, e a professora deu uma resposta que não tinha nada a ver, eu tinha estudado o assunto, eu era muito sem vergonha, no bom sentido. Eu sempre estudava antes para eu terminar os exercícios mais rápidos para poder jogar bola. A minha tara por jogar bola fazia eu ser um bom aluno, não era a melhor intenção, mas dava resultado. E aí eu passei a ver que eu comecei a olhar os professores de forma diferente. Tá, dito isso, entrei na igreja. Como eu falei, eu sempre fui muito inocente. Dentro da igreja, então, era para Deus. Eu sou, eu tenho, eu me entrego muito nas coisas que eu faço, eu entro de cabeça. As pessoas falam que é porque eu sou ariano. Então, se eles falam, quem acredita, acredita. Eu não acredito em signo, eu acredito que eu sou desse jeito. Tudo que eu vou fazer, eu realmente entro de cabeça. E eu sempre dou o máximo de mim. Trabalhei com vendas, fui campeão de vendas quando eu trabalhei no SPC, fui campeão de vendas quando eu trabalhei na Claro. E tudo que eu faço, eu sempre faço com muita intensidade. Comecei a casar, não parei de casar mais, casei 5 vezes. Então tudo que eu faço é com muita intensidade. E quando eu entrei na igreja, então, eu falei, ué, mas para Deus? Então, para Deus foi que eu arranquei o freio de mão do carro dentro da igreja, né? E realmente entrei de cabeça, ficava mais na igreja que na minha casa. E eu construí um mundo religioso na minha cabeça com as informações que eu recebia. E eu não questionava. Aquele meu questionamento que eu aprendi a ter na escola, dentro da igreja, eu anulei. E durante 11 anos, durante 9 anos, eu realmente vivi uma vida com aquele tapa-olho, né, dos cavalos, em que eu não raciocinava, eu recebia, e todas as informações que eu recebia do pastor e de pastores, eu tinha como absoluto. Até que um dia eu vi uma pregação, duas pregações do Silas Malafaia. Uma pregação do Silas Malafaia, ele falou assim: irmão, se alguém te beliscar, dói. Não é porque você é evangélico, não é porque você é crente, você não vai sentir dor. Beliscão dói. Aquilo ficou na minha cabeça. E aí uma anterior a essa, ele mesmo falando que era para as pessoas não assistirem televisão, que televisão ia te levar para o inferno, que televisão não era de Deus, que você tinha que ir para a igreja. Eu concordei, eu fiquei muito tempo sem ver televisão. Dentro da igreja, a minha igreja era muito restrita e eu realmente não assistia televisão. E aí um dia, quando eu estava para 10 anos de igreja, eu recebi um convite dizendo para assistir o Silas Malafaia na televisão.
Eu falo, ué, mas televisão é do diabo. Eu vi uma pregação dele dizendo para você não assistir televisão, que é para você não perder tempo com coisa que não é desse reino. Você tinha que estar na igreja ou ler na Bíblia. E aí, de repente, eu vi ele fazendo um convite para assisti-lo na televisão. Aquilo me acendeu o garotinho lá de 11 anos da igreja, da escola. Aí eu falei assim, ué, isso não bate. E isso acendeu um caminhão de novos questionamentos. E aí eu comecei a questionar na minha cabeça a questão da igreja. Onde surgiu o termo igreja? A Bíblia. Como que surgiu a Bíblia? Ela é santa, é sagrada, tudo bem, mas quem disse isso pela primeira vez? Quem escreveu a Bíblia? E aí todas as coisas que eu recebia como absoluta, isso começou a relativizar. E aí eu comecei, até mesmo as coisas, isso é muito interessante, que eu queria chamar a sua atenção para isso, que quando você está com a sua mente voltada, a gente concorda e ouve só o que nos interessa. Porque mesmo sendo dentro da Assembleia, quando eu fiz teologia, tudo que eles ensinavam na teologia que ia contra alguma coisa que eu tinha recebido na minha igreja, eu anulava, porque dentro da igreja mesmo, se você é evangélico ou já foi evangélico, você já ouviu isso, que fala que a letra mata, que todo mundo que faz teologia, todo mundo que estuda, desvia, deixa de ser crente. Eu ouvi isso muito antes de eu começar, porque quando eu falei que eu ia fazer teologia, um monte de irmãos falaram assim, irmão, não faz isso não, você vai esfriar na fé, você vai desviar, porque esses teólogos aí, tudo são ateu. Eu falei, mas o teólogo está estudando sobre Deus e vira ateu? Então tudo que falavam lá, que ia contra o que eu já acreditava, eu não ouvia. Quando veio esses questionamentos, eu comecei a lembrar, que falou sobre os tratados, falou sobre o Papa Pio XI, falou sobre os concílios, e tudo isso que ia falando, como eu tinha um foco, isso acontece muito com as pessoas aí que são envolvidas com esquerda e direita, quem é de direita, tudo que ele ouvir contrário, ele não dá atenção. Quem é de esquerda, tudo que ele ouvir contrário, ele não dá atenção, ele só dá atenção para o que ratifica o que ele pensa. Isso é muito perigoso. A Bíblia fala para a gente esvaziar da gente mesmo. Então, quando você quer aprender sobre algo, você realmente precisa esvaziar de si mesmo. E aí eu comecei a lembrar dessas coisas, eu comecei a estudar de novo, fui revolvendo, fui relendo. E aí eu fui vendo que igreja, na verdade, pela própria Bíblia, a tradução da palavra igreja vem de eclésia. E eclésia quer dizer reunião de pessoas livres. Aí você vai vendo uma coisa puxando a outra, e você vai ver que Jesus, quando a mulher de Samaria, ele pediu a água para a mulher, e a mulher foi e falou, como é que você, sendo judeu, pede uma água para mim? Você sabe que os nossos povos não se comunicam. E aí Jesus falou, olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria água para mim, eu te daria água e você nunca mais teria sede. E aí ela pensou que era literal, ela falou assim, mas como que você ia pegar água para mim se você não tem balde? Eu é que tenho balde. Aí Jesus falou assim, olha, se você conhecesse, você pediria de água e eu te daria uma água e você nunca mais teria sede. Aí Jesus falou assim, vai e conta para as pessoas que você conheceu um profeta. Conta para o seu marido. Aí ela falou assim, mas eu não tenho marido. Aí Jesus, ser o próprio Deus, conhecer tudo, disse, olha, disseste bem, você não tem marido, porque este que está com você não é seu, mesmo você já tendo casado 5 vezes antes, mas esse aí não é seu. E aí ela falou, que maravilha e tal, aí ela perguntou assim, mas Jesus, e aí? Dizem que tem que te adorar em Jerusalém, e a minha terra, que é filho de Jacó, diz que é aqui no Monte de Jacó. Onde que é que nós devemos te adorar? Aí Jesus fala assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, não é nem lá nem cá, é no seu coração. Só que hoje, a gente está vivendo um mundo aí que tem milhares de pastores, né, que se auto-intitulam pastores, que é muito fácil, e falam o que querem dentro da internet e as pessoas seguem sem nenhum crivo. A Bíblia fala sobre um povo chamado povo de Bereia, os bereanos. Eu quero finalizar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. O povo de Bereia, depois você pesquisa aí, eu não vou te dar o versículo para você procurar. O povo de Bereia foi um povo que ouviu a pregação de Paulo. Os próprios relatos, né, das epístolas de Paulo e os próprios apóstolos, eles falam que Paulo ele tinha o dom da pregação, né, tinha o dom da palavra, ele era eloquente, ele falava vários idiomas. E onde ele começava a falar, as pessoas se maravilhavam, todo mundo aplaudia e fechava o olho ali, foi Paulo que disse, acabou.
Só que ele chegou num povinho em Bereia, um povinho que eu digo porque é um povo pequeno, tá? Uma cidade pequenininha, chamado Bereia, e Paulo fez a pregação com toda a retórica que ele tinha e as pessoas continuaram em silêncio. E eu imagino que ele ficou achando que a pregação não tinha feito efeito. Ninguém deu resposta nenhuma, ninguém foi lá aplaudir, ninguém fez aquela... não tinha aquele espírito pentecostal, né? Ninguém fez festa. E aí no outro dia, o povo bereano foi até Paulo e falou assim: olha, queremos te dar o parabéns, porque tudo que você falou é verdade. Aí Paulo falou assim: mas por que vocês não disseram isso ontem? Eles falaram: não, porque nós ouvimos ontem. Chegamos em nossa casa, nós fomos conferir com os escritos o que você tinha dito. E confere. Então realmente a sua palavra tem valor. Então a mensagem para a gente aqui, ó, é o exemplo para a gente seguir, o povo de Bereia. Não ouça, quer dizer, ouça tudo, né? A própria Bíblia fala, observe de tudo, mas retenha só o que é bom. Você pode ouvir de tudo, mas não acredite em tudo que você ouve. Tá aí a máxima dizendo que você só tem salvação dentro da igreja. A igreja está dentro de você. O próprio Jesus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eis que vem o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Não tem problema nenhum você ir na sua igreja, não tem problema nenhum você congregar, não tem problema nenhum você fazer isso. Agora você não pode condenar quem não faz. Porque não existe nada na Bíblia, não existe nada na Bíblia que vai dizer que se você não for membro de uma igreja, que você não vai ter salvação. Porque até mesmo quando a Bíblia foi escrita, não havia igreja. O imperador Constantino, na verdade nem foi o imperador, foi a esposa dele, no ano 400, de 300 para 400, 300 anos depois de Cristo, foi que foram fazer a primeira igreja no modelo que a gente conhece hoje. E a igreja era católica. Então, se você for querer dizer como evangélico que a salvação é ir para dentro da igreja, se você realmente quiser dizer isso, e se você quiser dizer isso com um conteúdo histórico, você vai ter que dizer então que ele tem que ir para a igreja católica. Porque a igreja que eles iam, que começaram a ir a partir de 300 ali, 300, 400, a partir de Constantino, e que foi instituído que você teria que ser membro, foi a partir disso e na igreja católica. A igreja evangélica só surgiu após Lutero. Então essas informações ninguém tem, ninguém quer. Então precisa buscar. Siga o exemplo do povo de Bereia, ouça, mas não acredite, pesquise, não tenha nada como absoluto. A única verdade absoluta para mim é a existência de Deus, que na verdade a palavra certa nem é existir, porque algo que existe tem que vir à tona. Deus é antes de existir, Deus não cabe em palavras. Então, qualquer pessoa que quiser descrever ou quiser explicar a Deus, vai faltar palavra e vai faltar inteligência, porque não nos foi dado tamanho conhecimento, tamanho poder. Deus a gente não explica, Deus a gente sente. E se você quer perceber Deus, Deus é amor. Essa é muito batida, né? Você já ouviu isso um monte de vezes, mas talvez você não tenha escutado o inverso. O amor é Deus. O povo cristão é 1 bilhão de pessoas no mundo. O mundo tem atualmente hoje, 2022, o último censo está dando 8 bilhões de pessoas. É muita pequenez achar que só 1 bilhão de pessoas no mundo que conheceram Jesus que será salvo. Que Deus é esse? E que a salvação só vem por meio de um conhecimento teológico. Que Deus é esse? A teologia foi inventada agora, 200, 300 anos atrás. O mundo existe há quantos anos? E Davi, e Salomão, e Moisés, e Abraão, eles aceitaram Jesus, eles conheceram Jesus como você conhece, com esse nome Jesus. Eles conheceram o amor. Deus é amor. Faz o inverso. O amor é Deus. Vai lá para Mateus, nos últimos capítulos, quando Jesus fala sobre o grande julgamento. Ele fala: vinde benditos do meu Pai, porque amaram. Como que ele diz isso? Como que ele diz isso? Como é que ele explica o verbo amaram? Ele diz: porque tive fome e você me amou e me deu de comer. Porque quando você dá de comer para quem tem fome, é um ato de amor. Vinde benditos do meu Pai, porque tive sede e você me amou e me deste de beber. O ato de dar de beber
para dar algo de beber, né? Fica engraçado dar de beber. O ato de você matar a sede de outra pessoa é um ato de amor. Ele fala: vinde benditos meu Pai, porque estive preso e tu me amaste, deixaste fazer as suas coisas e foste me visitar. Isso é um ato de amor. Jesus não fala assim: vinde benditos meu Pai, porque você foi membro da igreja e não faltou nenhum dia. Vinde benditos meu Pai, porque você era dizimista e nunca faltou com dízimo. Você nunca vai ver isso em nada na Bíblia. Porque Deus é amor. E o amor é Deus. Então, no grande julgamento, Jesus fala assim, ó: se você amou, venha, entre no gozo do meu Pai. Se você não amou, não vos conheço. Porque ele disse que será um dia de grande surpresa. Porque essas pessoas falaram para Deus, porque eles fizeram por amor, fizeram sem interesse. Eles falaram assim: mas mestre, quando fizemos isso? Desculpa, mas o senhor está enganado, nós não merecemos o céu. Porque nunca eu dei de comer para o senhor, nunca dei de beber para o senhor, nunca fui visitá-lo. Eu sei que eu não mereço. Jesus fala assim: olha, quando você fez a um dos meus pequeninos, quando você amou um dos meus pequeninos, foi a mim que tu amaste. Vinde para o gozo do meu Pai. Aí os outros que tá lá com a mão levantada assim: Jesus, sou eu aqui, ó, estive na igreja o tempo inteiro, fui fiel, não faltei um culto, e eu sou o cara, e eu sou o certo, e eu estudei, não sei o que. Jesus vai falar assim: afastai-vos de mim, não vos conheço. Porque esse tipo de pessoa acha que amar, que não precisa amar, eles precisam seguir uma ideologia religiosa, fanática. E se você estudar, depois que eu fiz teologia, depois que eu saí da igreja, que como eu falei para vocês, eu voltando lá na linha, nos meus 2 últimos anos eu comecei a abrir os olhos, eu comecei a ver que o mundo que eu tinha criado na minha cabeça só existia na minha cabeça. E eu comecei a estudar as outras religiões, eu comecei a ver que o mundo não era tão pequeno como a gente acha no Brasil, porque a gente mora no Brasil e a gente acha que o Brasil não é um país religioso. É um país 100% religioso. O Brasil é um país cristão, ele é um país evangelizado pelo cristianismo. E a gente acha que só existe Deus sendo Jesus e não Deus quem não acredita em Jesus. Aí o Brasil são 214 milhões de pessoas, o mundo tem 8 bilhões. Eu hoje moro na Austrália há 4 anos, aí quando você vê o tamanho do mundo, o Brasil é um país religioso, sim. Dentro da religião cristã existem divisões, que é o evangélico, o católico e o espírita, que todos acreditam em Jesus. Uma minoriazinha de nada é que vai acreditar em outros deuses. E não tem nada de errado com isso, é só a questão do nosso ponto de vista. E aí eu comecei a estudar as outras religiões. E aí eu fui ver que Buda, que eles não veem o budismo como uma religião, veem como uma filosofia, ensina a mesma coisa. Ensina você a amar o próximo. Aí você vai ver no hinduísmo, dentro da Índia, são mais de 5 mil deuses. Se você vai ver no Tao, que é a religião mais antiga do mundo, que eles também não reconhecem como religião, eles reconhecem como filosofia, é uma religião chinesa. Muita coisa que está na Bíblia já tinha nos livros do Tao 1000 anos antes. E não tem nada de errado com isso. Coisa que é boa tem que ser repassada mesmo, tem que ser retransmitida. Porque é o próprio Deus, é a essência de Deus. A essência de Deus é o amor. E naquele dia, no dia do juízo, você vai ver budista sendo convidado por Jesus para entrar no céu. Você vai ver espírita sendo convidado por Jesus. Você vai ver hinduísta, você vai ver pessoa do Tao, você vai ver muçulmano, você vai ver pessoas de todas as religiões e não religiões. Você vai ver ateu sendo chamado, porque tem muito ateu hoje que na verdade ele não é ateu. Não é que ele não acredite em Deus. Ele não acredita mesmo em Deus. Não é que ele não creia em Deus. Ele não crê no Deus de prateleira que as religiões vendem. Mas ele é uma pessoa correta e ele ama o próximo. E Deus é amor. E não esqueça, o amor é Deus. Os apóstolos falaram assim: mas como saberemos, como saberão, como provaremos que nós o conhecemos? Ele disse assim, quando amais a um dos pequeninos, é a mim que fizertes. E vos conhecerão nisto, se amai-vos uns aos outros. Jesus, Deus, a essência de Deus, só vai ser reconhecida em você, não é pelo conhecimento que você tem na Bíblia, em letra, é pela prática do amor através da sua vida.
Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o templo de Cristo. E a pregação de Jesus é o amor. Você vê Jesus, quando um trecho lá diz assim, Jesus fintando o amor. Todos os milagres que Jesus fez, que foram feitos por meio de Jesus, foram atitudes de amor. Ele viu uma mulher com fluxo de sangue, a amou e a curou. Viu Zaqueu em cima da árvore, o amou e disse, hoje salvação na sua casa. Ele viu Lázaro, seu amigo, ele chorou, ele o amou e o ressuscitou. Então, ele diz assim, e se crês em mim, maiores milagres farão. É no sentido de que, se você permite que Deus haja por meio de você, a prova, o milagre, são atitudes de amor. E a atitude de amor, de você levar comida para quem precisa, você levar roupa para quem precisa, você ser educado com pessoas que você não conhece, é uma atitude de amor. Isso prova que Deus age por meio de você. Então chega dessa conversinha, essa conversa, na verdade, tendenciosa, porque eu tenho um templo, eu tenho uma igreja e eu preciso de membros, eu preciso de ter o meu pagamento, que é outra coisa, se Jesus voltasse hoje, esse tanto de igreja de pastores bilionários e membros passando fome, como que Jesus veria isso? Eu ainda não vi no Brasil, pode ser que tenha, e se você conhece algum, você pode até escrever embaixo aí, eu vou ficar muito feliz se existir. Instituições evangélicas, de verdade. Eu sei que muitas igrejas ajudam instituições, mas num segundo, num terceiro momento. Não uma própria. Casa de recuperação evangélica de graça. De graça porque os próprios membros estariam bancando, que a igreja custia. Eu não conheço. E eu acho que essa seria realmente o papel de uma igreja primitiva, que divide o pão e que não há pobre entre eles, né? Hoje isso soa como se fosse comunismo, e comunismo hoje soa como sendo algo ruim. Mas se você ler o livro de Atos, é sobre isso que a igreja primitiva prega. Sobre a igreja que existia de casa em casa, que os irmãos ajudavam uns aos outros de casa em casa, e entre eles não havia pobre. A palavra pobre tem várias traduções dentro da Bíblia, e uma delas é improdutivo. E entre eles não havia pessoas improdutivas, porque todos produziam amor, todos estavam amando a todos. Você vê, para a gente finalizar aqui, um outro exemplo de amor maior. Eu ouvi uma atrocidade dizendo do presidente dizer que Jesus não comprou arma porque na época dele não tinha arma. Onde alguém desenvolve um raciocínio desse? Sempre existiu arma. O que existiu foram diferenças entre armas. Desde a época paleolítica já existia arma. Desde a época da pedra lascada já existia arma. Que fosse uma pedra, que fosse um pedaço de madeira. Na época de Jesus haviam muitas armas, haviam lanças, haviam espadas, haviam flechas, havia aquelas lançadoras de flecha, que eu esqueci o nome agora, que era quase um revólver. Existiam muitos tipos de armas. E quando Jesus falou assim, então vamos ver quantas armas tem aí, e eles todos se reuniram, tinha 2, ele falou assim, basta. E quando alguém foi usar a arma que cortou a orelha, Jesus, sendo o próprio amor, pegou a orelha do soldado que iria prendê-lo. Jesus já sabia o que iria acontecer. Ele coloca a orelha de volta. Jesus ama o perseguidor e coloca a orelha de volta e cura. Isso é amar. E o que Jesus diz? Ele diz para você amar não é os seus amigos, que isso é fácil. Ele fala que o verdadeiro amor é você amar os seus inimigos. Como que hoje, 2022, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, como é que isso se encaixa nessa realidade desse mundo de hoje insensível, indiferente? Amar o seu inimigo. Isso é evangelho. Isso é palavra de Cristo. Evangelho significa boas novas. Não é você ser católico, não é você ser evangélico, não é você ser espírita. Esse título não faz a menor diferença para Deus. Porque Deus é amor e o amor é Deus. Então, se você quer sentir Deus perto de você, Deus dentro de você e Deus através de você, serão as suas atitudes de amor. Leia as cartas de 1º, 2º João, você vai ver lá, são os livros menores da Bíblia. Vai estar falando sobre isso, que Deus se manifesta na sua vida por meio do amor,
porque Deus é amor e o amor é Deus. Só que a gente está vivendo uma guerra de narrativas, infelizmente cada vez mais tendenciosa, cada vez mais mesquinha, cada vez mais para enriquecer templos. E isso não é novo. Estuda a Inquisição. Quando a igreja se envolveu e namorou com a política, nós tivemos uma idade chamada Idade das Trevas. Foi o período de maior tortura e assassinato que já houve em toda a história da humanidade escrita. Foi o período que a igreja, a religião, andou de braços dados com a política. Porque em nome de Deus, eles fizeram as maiores atrocidades do mundo. Então é isso aí, resumindo aqui, siga o exemplo do povo de Bereia, ouça tudo, mas não acredite em tudo. E se você quer ter certeza que você está servindo a Deus e que Deus está sendo manifestado por meio da sua vida, isso não vai ser provado pela quantidade da sua ficha de frequência na igreja. Isso vai ser provado por o amor ser transbordado por meio da sua vida, tá bom? Deus abençoe sua vida. E se você quer fazer uma oração realmente que te aproxime de Deus e que te conduza à salvação, peça para Deus: Senhor, aumente o amor, transborde o seu amor, transborde Deus por meio de mim, transborde o amor. Deus e amor são os mesmos, está dentro da mesma carga semântica. O amor verdadeiro, o amor ágape, é Deus. Deus é amor, o amor é Deus. Então que Deus aumente a quantidade de amor em nossas vidas e que haja mais amor entre as pessoas. O que o mundo está precisando é de amor. O mundo está precisando de Deus, o mundo está precisando de amor, porque Deus é amor e o amor é Deus. Deus abençoe a sua vida. Valeu.